vamos dizer, o nome é bem ilustrativo. Um gráfico é primitivamente divergente, quando ele, o sentido de ser primitivo é porque ele é a primeira divergência, ou seja, dentro dele não tem nada mais divergente do que ele. Eu vou explicar o que é. Suponha que eu tivesse esse gráfico aqui, naquele, tem uma, aqui é escalar espinorial mesmo. A gente pega o loop de Fermi, então a gente está, lembra como é que a gente fazia esse gratinho, esse vértice aqui é psi barrado, gama mi, psi, mi. Esse vértice tem um ponto x, e tínhamos, eles vão fazendo um espaço de configuração, depois a gente aprendeu, a gente passou para o espaço dos momentos. Aí tinha outro vértice, é psi barrado, gama mi, psi, mi. Então isso no ponto x, no ponto y. Aí o que a gente falou? Vamos deixar externas as linhas de A. Então é como se eu não estivesse quantizando lá. Então eu vou segurar esse A desse lado. Então aqui tem um AMI e aqui tem um AMI. Vou colocar assim. E aí eu ligo X com Y através do propagador do Fermi. O propagador do Fermi é sempre psi barrado psi. Então eu tenho que pegar esse psi daqui e formar o propagador com esse psi barrado daqui. E esse psi barrado daqui formar o propagador com psi aqui. Então o que está acontecendo aqui? Tem um propagador psi barrado psi, que vai de x para y, e um propagador psi barrado psi também, que vai de x para y. Então formei esse gráfico. E aí a gente sabe, né, pela contagem de potência da QED, esse gráfico tem duas linhas externas de psi, de A, então a divergência de qualquer gráfico na QED é 4 menos 3 meios do menos EA, menos 3 vezes meio de linhas externas de psi. Então, esse gráfico tem duas linhas externas de A, esse aqui é 0, então esse aqui fica 2, então esse gráfico é divergente. Muito bem. Agora, imagine que eu pegasse, esse aqui é um gráfico de ordem E2. Então aqui tem um E, e aqui tem um gráfico de um loop de ordem E2. Nada não impede de pegar, vou querer fazer esse gráfico com ordem mais, pegar uns dois loops. Eu poderia pegar esse gráfico assim. Esse gráfico aqui. Também é, e aqui também é. Então esse gráfico tem dois loops? Tem. Então, vou desenhar ali embaixo que fica mais visível. Por exemplo, posso fazer isso. Posso criar um loop de Fermi de fóton aqui. Então aqui é. Então eu tenho um gráfico de ordem E4 agora. Mas observe o seguinte, esse gráfico aqui, esse subgráfico, esse gráfico aqui já era divergente. E esse que eu desenhei aqui também, basicamente, o que é esse gráfico aqui? Qual é a estrutura desse gráfico? A estrutura desse gráfico é uma linha de Fermi e um loop fechado pelo fóton. Basicamente isso aqui, ó. Se eu esqueço isso aqui, é uma linha de Fermi, aí a linha de Fermi passa aqui por dentro, porque isso que está aqui só eu desenhei em linha reta, e a linha do fóton que conecta esses dois vértices. Então, esse subgráfico aqui, ele tem a divergência de ED é 4 menos EA menos 3 meios de Fψ. Então, aqui é Fψ para esse gráfico antes. Esse gráfico aqui é Fψ igual a 0, EA igual a 2. Esse gráfico aqui é quadraticamente divergente. Mas agora eu introduzi esse gráfico aqui. E aí, se eu for olhar esse gráfico aqui sozinho, eu introduzi dentro desse gráfico que era divergente, uma subestrutura que também é divergente. Esse gráfico aqui tem EA igual a 0 e Fψ igual a 2. Então, 4 menos 3, 1. Esse gráfico aqui vai ter uma divergência linear. Então, esse gráfico aqui, ele por si é divergente, mas ele tem essa subestrutura divergente. Então, por exemplo, então ele não é, vamos assim, digamos assim, ele não é um gráfico primitivamente divergente, porque dentro dele existe uma subestrutura divergente. Nossa, esse gráfico aqui, ele foi revestido por esse. Então, como é que nós definimos realmente um gráfico primitivamente divergente? Um diagrama é dito ser primitivamente divergente. O teste é muito simples. Você, pegando, olha para qualquer linha interna desse gráfico. Se você pegar um gráfico e cortar separadamente cada linha interna,
Se corta a primeira, uma certa linha interna, esse gráfico continua divergente. Ele se torna divergente. Corta uma outra linha interna, ele se torna convergente. Então, se um gráfico é dito primitivamente divergente, se ao cortar qualquer linha interna, esse gráfico passar a ser convergente. Porque, por exemplo, olha esse gráfico aqui. Se eu cortar essa linha interna dele, vamos dizer, esse gráfico fica assim. Se eu cortar essa linha interna dele, é como se eu tivesse essa linha para cá e essa linha descolou dessa. É isso que eu fiz. Basicamente, eu cortei, interrompi essa linha, interrompi esse circuito. Então, agora, se eu olhar esse gráfico aqui, ó, esse gráfico aqui, ó, tem essa bolinha quântica aqui divergente. Então, se eu cortar essa linha interna, esse gráfico tem divergência, ele não fica convergente. Diferentemente, por exemplo, desse gráfico aqui. Se eu cortar essa linha interna, esse loop desaparece. Então, esse gráfico fica assim. E esse gráfico não tem divergência nenhuma, não tem loop, não tem divergência nenhuma. Então, esse gráfico, se eu cortar a linha de baixo, é a mesma coisa. Então, se eu pegar um gráfico, pronto, esse gráfico aqui estava assim, ó. Se eu cortasse essa linha interna dele, é como se tivesse esse fóton aqui e esse fóton aqui. Se nós olharmos esse gráfico aqui, esse gráfico agora se tornou convergente. Por quê? Tem um loop só. Não tem integral de 4K. Mas ele agora vai ter quantos propagadores? Um propagador fermiônico, que vai com 1 sobre K. Um outro propagador fermiônico, que vai com 1 sobre K. Um outro propagador fermiônico, que vai com 1 sobre K. E um outro propagador fermiônico, que vai com 1 sobre K. Então eu errei. Esse gráfico, se eu cortar essa linha do fóton interno, esse gráfico é divergente. Sobrou um gráfico que é divergente. Então, se eu cortar uma linha, qualquer que seja ela, e sobrar um gráfico que seja divergente, significa que dentro daquele gráfico tinha uma estrutura subdivergente, uma subestrutura divergente. Então, esse gráfico não é primitivamente divergente. Ele só é primitivamente divergente se isso valer para toda e qualquer linha. Eu vou desenhar um gráfico agora, que se a gente cortar qualquer linha interna, ele passa a ser convergente. Por exemplo, vou desenhar esse gráfico aqui. Vou desenhar um que seja realmente primitivamente divergente. Talvez esse. Vou pegar de novo a polarização de vácuo. Vamos fazer isso aqui. Esse gráfico aqui é de domínios. Tá? Então, se eu cortar essa linha interna, então é como se esse gráfico ficasse assim. Deu esse loop aqui. Só sobrou isso aqui, não é loop. É como se eu tivesse isso aqui, isso aqui. Então, me sobrou esse loop apenas. Isso aqui não é loop, isso aqui é uma linha interna. Que é a loop é isso aqui. Nesse loop aqui, eu tenho um loop. Então, eu tenho um integral em momento. V4K. Estou colocando esquematicamente. V4K significa momento. Aí eu tenho um propagador fermiônico, que é 1 sobre K. Tem outro propagador fermiônico, que é 1 sobre K. Tem um propagador do fóton, que é 1 sobre K2. De novo, se eu cortar esse gráfico aqui, se eu cortar essa linha, esse gráfico está divergente. Então, se esse gráfico está divergente, significa que esse gráfico também não é primitivamente divergente. Ele tem uma divergência embutida dentro dele. Deixa eu pegar um outro exemplo. Vamos construir aqui um que seja primitivamente divergente na QD. Vou pegar esse aqui.
Mas, professor, Pode falar. esse gráfico da esquerda ali, quando o senhor corta Esse aqui. ele fica com duas de linha externa de piscina. Qual deles? Onde você diz que eu estou cortando? Algum psi. Ah, se eu cortar, por exemplo, isso aqui. É. Isso. Aí não ficaria. Ele fica com duas linhas. Mas por isso que a regra de contagem não funciona. Porque se você olhar ela, tem duas linhas externas de psi, duas linhas externas desse aqui, mas esse carinha aqui está divergente. Entendeu? Então, por isso que essa regra só vale quando o gráfico for primitivamente divergente. Que aí você garante que não sobrou nenhuma subestrutura divergente dentro dele. Tá certo? Boa observação. Deixa eu pegar esse gráfico aqui, que inclui. Vou pegar isso aqui assim. Esse gráfico aqui seria como se fosse um espalhamento fóton-fóton. Tem dois fótons, depois saem dois fótons, e esses fótons eles interagem através de um loop fermiônico. Esse gráfico aqui é um gráfico muito interessante em QED, ele é um gráfico complicado de calcular, ele se chama Scattering Delbruck. O espalhamento Delbruck Scattering. Ele é um gráfico que faz o espalhamento fóton-fóton. Não é o gama-gama que se é emitido em A mais e A menos, é gama-gama que vai em gama-gama. Entram dois fótons e saem dois fótons interagem. Esse espalhamento está bem discutido no livro do Gogoliubov-Shirkov, aquele que eu dei a referência no início do curso para vocês. Não é o Gogoliubov-Todorov, é o Gogoliubov-Shirkov. Ele dá uma boa discussão sobre o espalhamento luz-luz, que é o chamado espalhamento luz-luz ou espalhamento de Delbruck. Então, o espalhamento ele é muito tênue, né? Ele é um espalhamento assim, muito de ordem de precisão, porque ele tem 4 constantes de acoplamento. Então, ele é um espalhamento de ordem 4. Portanto, ele é de ordem constante de estrutura 2. Isso aqui é 1 sobre 137. Então, isso aqui é menor, né, do que 10 a menos 4. Então, ele é um espalhamento assim, muito fraco, né? Ele é a seção de choque dele é uma seção de choque muito pequena, um espalhamento muito pequeno, inclusive ele de dificuldade experimental. Eu tenho a impressão, eu não lembro muito bem, mas o espalhamento de Delbruck, ele só foi medido mesmo em décadas, agora coisa de cerca de uns 20, 30 anos atrás. Lembrando que a QED começou na década de 30 e terminou, foi bem construída no final da década de 40, 49, 50, levou-se bastante tempo para poder ter uma medida experimental do espalhamento de Delbruck. Tá? É um espalhamento muito suave. Bom, então deixa eu pegar esse gráfico aí para ver se a gente consegue construir. Quer dizer, esse gráfico aqui, claro que é uma divergência primitiva. Se eu cortar qualquer linha interna, esse gráfico deixa de ter loop, então ele passa a ser convergente. Então, claro que isso aqui é uma divergência primitiva. Vamos ver se a gente agora, colocando, vamos dizer assim, por exemplo, se eu fizesse uma coisa desse tipo, se eu ligasse essas duas linhas aqui por uma linha do fóton, esse gráfico aqui passou a ter duas luzes. Tá? Se eu cortar essa linha, por exemplo, então é como se eu tivesse uma linha de fóton aqui e outra linha de fóton aqui. Então esse gráfico teria no integral de um loop de 4K. Ele teria quantos propagadores? 1, 2, 3, 4, 5, 6 propagadores fermiônicos. Ou seja, D4K, 1 sobre K. Cada propagador fermiônico vai com 1 sobre K, 6 vezes. Então isso aqui daria 1 sobre K6. Então, esse gráfico ficaria convergente. Se eu cortasse, por exemplo, né, essa linha interna. Cortando essa linha interna, eu acabo em 2 loops, fica um loop só com esses 2 fótons soltos aqui. Tá bom? Se eu cortasse, por exemplo, essa linha aqui, eu ficaria com esse loop aqui. Esse loop aqui, ele tem 1 sobre K, 1 sobre K, 1 sobre K, 1 sobre K2, dá 1 sobre K5, então esse loop é convergente. Então, por exemplo, no espalhamento, esse gráfico aqui sim, ele é primitivamente divergente. Qualquer linha interna que eu cortar,
eu ganho um gráfico que é convergente. Então, dentro dele não tem nenhuma subestrutura divergente. Então, esse é um exemplo de gráfico primitivamente divergente. Então, é isso aí, Felipe. Aquela contagem, ela vale para essa categoria de gráfico. Ou seja, para gráficos que sejam realmente divergentes, que não tenham dentro dele, que eles não estejam simplesmente encobrindo uma divergência de alguém mais fundamental do que eles. Por isso que eles são chamados primitivamente divergentes. E eles são importantes por isso, porque eles são as categorias de gráfico mais fundamentais. Se eu conhecer todos os gráficos primitivamente divergentes e renormalizar, nós vamos aprender aí na parte de renormalização, se eu renormalizo todos os gráficos que são primitivamente divergentes, eu renormalizei a teoria, certo? Então, por isso que eles são importantes. Então, essa regra de contagem de potências, elas atendem, né, justamente aos gráficos primitivamente divergentes, que são aqueles que são importantes para entender sobre a renormalizabilidade de uma teoria. Um lugar onde está muito bom de ler isso, eu acho que está bem claramente explicado, mais do que nos livros modernos aí, do Pierre Ramon, e do livro do próprio Heidegger, tem o livro do Greiner, mas o livro que eu acho que está muito bem, essa explicação muito boa, é de novo, do Bogô e Hugo Chico. Nesse livro aqui, essa discussão das divergências primitivas está muito bem feita. Um outro livro também que trata bem essa discussão, acho que essa discussão está feita de uma maneira boa, apesar de não estar muito didático, mas está feito de uma maneira bem completa, é no livro do Sixon Zuber. Vale a pena dar uma olhada lá, tá bom? Muito bem feita lá essa discussão. Bom, então, era isso que eu queria falar com vocês, né, sobre gráficos primitivamente divergentes. Essa categoria aí é a categoria importante. Então, agora eu vou fazer a seguinte coisa, já vai ser um pequeno ensaio para a gente começar a perceber a questão da renormalização. E primeiro, claro, vamos ter que introduzir um processo chamado regularização. E aí a gente vai, quer dizer, o processo de regularização é uma coisa assim, é calcular integral. E aí, não vou ensinar ninguém a calcular integral, primeiro porque todo mundo já sabe. Segundo, são as chamadas integrais, né, por regularização dimensional, mas é um método simples, isso aí tem livro excelente para isso, então eu não vou perder tempo aqui em sala, pegando uma integral, mostrando como é que calcula em termos de função gama, isso aí eu vou dar para vocês lerem, material de leitura, e o cara lendo aquilo entendeu tudo, sabe como funciona, e nós vamos trabalhar mais com a aplicação daquilo. Ficar no quadro, perder uma aula inteira para ensinar a calcular uma integral em D dimensões, eu acho que é um trabalho que está bem feito no livro, vamos aproveitar o livro. Eu vou dar referência para isso. Bom, mas o que eu queria colocar para vocês, vamos, por exemplo, pegar um exemplo, basicamente, vamos pegar a QD escalar, porque a QD escalar, ela é mais rica do que a QD espinorial, num certo sentido, mas vamos pegar a QD escalar, num certo sentido, é no sentido de que há mais vértices na mesma teoria. E depois a gente fala da QD espinorial, que é um caso mais simples de entender. Vamos pegar a QD escalar. Então nós já tínhamos visto que a QD escalar, ela contém o campo escalar carregado, uma derivada já covariante de rede. Vamos pagar isso aqui, vou botar primeiro. Campo de Dirac, campo de Maxwell. Lembrando, se eu estou no campo de Maxwell, invariância de gauge, vou botar logo o gauge fixo. O gauge fixo já está aqui. Depois nós temos aqui
Aqui, lembrando, está todo o setor de interação da matéria escalar com o campo de Gauss. Então, aqui a gente tem os termos cinéticos. Temos aqui o dB estar, dB. Sai a parte cinética, então vai dar o propagador do escalar para nós. Sai a parte de interação, então sai aquele sai o vértice, esse aqui é o dois escalares interagindo com o fóton. Nós tínhamos definido derivado em aulas atrás a regra de Feynman, que é a soma dos momentos, mas são dois vértices distintos, mas que se juntam um com o outro. Um é o complexo conjugado, então a estrutura desse vértice é isso. E depois tínhamos aqui o termo quadrático, que é o termo que vem com E2, que está aqui, a mi e a mi. Então, é o famoso nosso vértice da H-I-F. Então, o vértice de ordem é 2. E temos aqui, é claro, o vértice de fusão. E ali, o nosso vértice é igual. Esse vértice aqui é de ordem lambda, esse vértice aqui é de ordem E2, e esse vértice aqui de ordem lambda. Então é aquela nossa famosa QED, onde a gente pode interagir dois fótons, gráficos que têm vértices com dois fótons juntos, né? Bom, nós fizemos a contagem de potência. A gente já ficamos cansados de fazer isso e vimos que para essa eletrodinâmica, né, QED escalar, a gente tem 4 menos o número de linhas externas de ar, menos o número de linhas externas de fio. Então, por exemplo, então isso vai ser a primeira divergência que aparece. Vamos primeiro varrer todos os EAs mantendo Φ igual a zero. Se Φ igual a zero, então a divergência ela fica 4 menos EA. Se não tiver nenhuma linha externa de Φ, eu tenho 4 possibilidades. Eu posso ter um gráfico desse tipo, uma bolinha quântica com um A, uma bolinha quântica com 2 A's, uma bolinha quântica com 3 A's e uma bolinha quântica com 4 A's. Com isso, eu chego até delta igual a zero. A partir de 5 A's, já acontece. Então, nós temos todas essas categorias em princípio, que são o que a gente chama de gráficos potencialmente divergentes. Vamos lá. Depois, nós vamos fazer Φ igual a 1. Então, a gente vai ter gráfico com apenas um Φ numa linha externa. Então, princípio. Então, se Φ igual a 1, eu vou ter a divergência do gráfico vai ser 3 menos EA. Então, em princípio, eu poderia ter esses seguintes gráficos. Eu vou ter sempre uma linha externa de Φ. Por exemplo, uma linha externa de Φ. E aí eu posso ter 0 linhas de A, então teria apenas uma linha externa de Φ. Posso ter uma linha de Φ e uma linha de A.
uma linha de φ, duas linhas de A. Ou uma linha de φ, três linhas de A. Né? Aqui com três linhas de A, três linhas de A também. Já descontei, né? Então ficaria divergente. Então, com 3 e com 4. Então, no fundo, eu teria 3, mas então todos esses gráficos aqui, em princípio, seriam divergentes também. Vamos pegar agora f igual a 2. Desculpa, meio chaturinha, mas vamos fazer isso uma vez na vida só, pelo menos. Depois a gente vai precisar ficar aprendendo tudo assim, não, é só para poder discutir a questão da simetria gigante. Depois vamos pegar duas linhas externas de φ. Quando eu digo duas linhas externas de φ, pode ser φ, φ estar, φ, duas linhas do tipo escalar externo. Então, ΔG é igual a 2. Então, eu poderia ter ΔG é 2 menos EA. Então, com duas linhas externas de tipo φ, eu vou poder ter uma linha, então eu poderia ter algo desse tipo. EA igual a 0. Então, duas linhas externas de φ. Duas linhas de φ e uma de A. Duas linhas de φ e duas de A. Se eu colocar três linhas de A, já fica menos 1. Então, f igual a 2. F igual a 3. Então, agora, claro, aqui a gente pode ter φ ou φ estar. Φ estar, não estou especificando se tem φ ou φ estar, estou especificando que tem duas linhas escalares externas. Isso já me é suficiente para poder, pelo menos, desenhar a estrutura dos gráficos. Tá? F igual a 3, então a divergência vai ser 1 menos EA. Então, esse gráfico aqui, em princípio, tem duas divergências, né? Potencialmente duas divergências. São três linhas de φ e, por exemplo, e uma linha de A. Ou três linhas de φ e uma linha de A. Com isso aqui, uma linha de A, com duas linhas de A, ele já ficaria divergente, já ficaria convergente. Então, a estrutura de divergências é essa. Finalizando, F igual a 4. Quatro linhas externas de φ, então, a divergência do gráfico fica 4 menos 4. Então, eu não posso ter nenhuma linha externa de A, né? Porque vai ficar 0 menos EA. Então, se eu botar qualquer linha externa de A, o gráfico já fica negativo, fica convergente. Então, esse gráfico aqui, ele não pode ter, tem EA igual a 0 necessariamente. EA igual a 0. E então, essa é a estrutura. Tá? Então, todas as possíveis divergências que o Power Count me deu, é o seguinte. Bom, o que significa um gráfico com uma linha fotônica apenas externa? O que significa isso? Deixa eu pensar. Isso aqui significa que eu tenho, vamos colocar assim, eu tenho esse gráfico aqui na perna externa. O que nós estaríamos com isso colocando? Observe o seguinte, esse termo aqui não está presente no lagrangiano. Certo? Esse termo aqui tem dois, vamos olhar, porque eu apaguei. Se a gente olhar a estrutura do nosso lagrangiano, a gente vê que tem um termo de Maxwell, F' e F'. O termo de Maxwell, qual é a estrutura? Nós vamos pegar o termo de Maxwell e o termo de gauge fixa, nós já sabemos que a gente ganha essa estrutura aqui, um meio de ami
D'Alembertiano, θ μi vem do termo de Maxwell, mais 1 sobre 2 alfa. A gente fatora o D'Alembertiano, ômega μi, a ni. Então, eu tenho esse termo no Lagrangiano de partida. É Maxwell mais gauge fixa. Então, esse termo tem duas linhas externas. Tem duas linhas de A e tem aqui aquilo que é o inverso do meu propagador. O meu propagador é o inverso disso. Portanto, isso é o inverso do meu propagador. Então, essa estrutura, esse gráfico que está primitivamente divergente com duas linhas externas de A, ele está dando, ele na verdade, isso aqui seria um objeto com duas linhas externas de A. E esse núcleo aqui estaria fazendo o papel dessa bolha quântica. Só que essa bolhinha quântica aqui no Lagrangiano de partida, isso aqui é uma coisa clássica, o Lagrangiano clássico. Eu ainda não introduzi, né, isso aqui está no Lagrangiano. Daqui que eu vou tirar o propagador, ao passo que aqui não. Esse gráfico aqui, no mínimo, o primeiro gráfico que aparece dentro dessa bolinha quântica é esse. Então, esse gráfico aqui, ele já está levando em conta um loop. Então, ele já tem efeito do propagador aqui e efeito do propagador aqui. Vocês estão lembrados que nas nossas aulas bem lá atrás, eu tinha mostrado para vocês, até teve uma discussãozinha com o Dolly nesse sentido, que os propagadores quânticos, eles são proporcionais a H cortado. Você lembra lá das nossas aulas iniciais, que aconteceu em abril, a gente pegava, quando a gente pega produto ordenado no tempo, de φ com φ, e a gente mostra que esse objeto aqui satisfaz a equação que dá a função de Green, e aí a gente vai calcular isso aqui, começa a aplicar a equação de movimento, para mostrar que isso aqui é uma função de Green, a gente ganha, né? E usa a relação de comutação canônica, então aparece um H cortado. Então o que a gente mostra lá no final do dia? A gente mostra que esse objeto aqui nada mais é do que H cortado sobre K2 menos N2. É porque nós fazemos H cortado igual a 1. Então os propagadores, todos os propagadores, eles carregam uma potência de H cortado que nós não vemos, porque nós estamos trabalhando no sistema de unidades naturais em que H cortado é igual a 1. Mas se eu mantivesse o H cortado e o C acesos o tempo todo, eu ia segui-los. Mas na teoria quântica, o H cortado, cada propagador quântico, quando eu escrever o propagador do campo escalar é I sobre K2 menos N2. Na verdade, porque deu C daqui? Não tem, está errado. Então isso aqui na verdade seria I, H cortado, que vem no propagador. Isso aqui esse K2 aqui, na verdade, K é o número de onda, né? Então isso aqui é K2 menos N2 C2 sobre H cortado ao quadrado. Isso aqui tem dimensão de 1 sobre o comprimento. Isso aqui tem dimensão de 1 sobre o comprimento ao quadrado também, que é o inverso do comprimento de onda de ponto. Então, porque no propagador, a gente esquece, quer dizer, na teoria, no nosso sistema de unidade natural, a gente lá dentro disso esquece o H cortado e o C. Então, esse H cortado sumiu, esse C sumiu, esse H cortado sumiu, ficou I sobre K2, só falta botar I igual a 1 também. Isso a gente quando chegou a esse ponto, I continua sendo I. Tem sistema que até π a gente faz igual a I. Se não lembrar lá do sistema de unidade natural, né? É 2 sobre 4π ε0 H cortado C. No sistema de unidades naturais, H cortado é igual a 1. C igual a 1, ε0 é 1 sobre 4π. Então, vira tudo ruim. Então, mas a gente não mas I continua aí, tá bom? Bom, mas, o que eu estou falando com vocês isso tudo? Que o propagador quântico, seja do fóton, o propagador do fóton, usando uma gauge fixa, se quiser trabalhar no gauge Feynman, por exemplo, I menos I sobre K2 θ μi. É o propagador de Ani para Ni. Nós estamos esquecendo de colocar aqui o H cortado. Então, cada propagador quântico, cada propagador carrega o H cortado. Então, esse gráfico aqui, ele já está trazendo, ele tem um loop. Então, na verdade, tem um H cortado implícito aqui, tem um H cortado implícito aqui. Então, esse gráfico aqui é um gráfico de um loop. Então, cada propagador tem uma potência de H cortado no numerador. Vou colocar assim. Então, esse aqui não tem. Então, esse objeto aqui, nesse sentido, ele é chamado de clássico. Então, essa primeira divergência aqui, ela está usando
usada, ela na verdade está ligada a isso aqui. Agora vocês observem que nós não temos nenhum gráfico com três, não temos nenhum termo do lagrangiano com 3 amis. O Dória sempre coloca essa coisa, a auto-interação, nos modelos que ele estuda ele coloca, mas aqui nós não temos. O lagrangiano daquele não tem ami. Nós temos 2 amis juntos, interagindo aqui. 2 amis com 2 fios. A gente tem esse vértice na QD, ó. O vértice da gaivota. Esse vértice nós temos, esse vértice nós temos, e esse vértice nós temos. Esses são os vértices da QD escalar. Então, nós não temos nada que tenha 3 campos ami no mesmo termo do lagrangiano clássico. Então, vamos esquecer. Ó, esse aqui não tem no lagrangiano clássico, vamos colocar assim um X. Esse não tem no lagrangiano clássico. E no lagrangiano clássico da QD escalar não tem nada que tenha ami, a capa, não tem nada. Não tem. Então, o único termo daqui que está no lagrangiano, que tem um correspondente no lagrangiano, é o termo que tem 2 amis, é o termo cinético do ar. Vamos olhar agora esse tipo de gráfico aqui. No lagrangiano não tem nenhum termo que tenha um só φ, nenhum só φ estar. O primeiro termo, o termo mais baixo em φ do lagrangiano clássico é dmi φ estar, dmi φ, menos mi2 φ estar. Então eu tenho pelo menos 2 φs no termo cinético. Depois, nesse vértice aqui, eu tenho 2 φs e 2 A's, 2 φs e 1 A e 4 φs. Então eu não tenho nenhum termo no lagrangiano clássico, eu não tenho nenhum termo, nem com um só φ, nem com um só φ estar. Então esse termo também não tem no lagrangiano clássico. Não estou dizendo que ele é zero não, tá? Estou dizendo, não tem no lagrangiano clássico. Nós estamos olhando a contagem de potência, o power counting, ele me mostra de onde podem sair todas as divergências primitivas. E agora eu estou querendo ver dessas divergências primitivas, eu quero ver as que estão no lagrangiano clássico de partida e as que não estão. Depois nós vamos entender por que essas outras não estão. Esse cara aqui, eu não tenho nenhum termo que só tenha um ami e um φ ou φ estar. Esse gráfico também não está no lagrangiano de partida. Esse também não, 2 A's e um φ. Nós não temos nada no lagrangiano de partida com um só φ. Tudo no lagrangiano tem pelo menos 2 φs. Quer dizer, 2 φs que eu digo é um φ estar e um φ. Aliás, não tem nem 2 φs, tem sempre que par. φ estar, φ, tudo é φ estar, φ, não tem nada φ. Todo mundo já está entendendo por quê. Malícia, né? Todo mundo aí já tem malícia na cabeça. Qualquer coisa com φ quebraria a simetria de Gauge. O que eu preciso para ter simetria de Gauge? Que as fases dos φs se cancelem. Se eu tiver um termo com 2 φs ou com 2 φs estar, as fases não se cancelam. Então já está claro que os lagrangianos não contêm números desbalanceados de φ com φ estar. Porque se eu tiver mais φs, ou se eu tiver mais φ estar, eu fatalmente estou quebrando a simetria de Gauge no lagrangiano. Eu preciso sempre ter φ estar e φ para poder as fases se balançarem. Então não é à toa que eu não tenho gráficos com apenas um φ ou com apenas um φ estar. No setor de 2 φs, eu não tenho nada que tenha φ, nem φ estar. Mas eu tenho algo, tudo meu tem. O termo cinético é φ estar, φ. O termo cinético do lagrangiano é φ estar menos da lambertiana, menos mi ao quadrado, φ. Esse é o termo cinético, tem apenas 2 φs no lagrangiano de partida. Então, esse gráfico aqui, ele deveria estar correspondendo a uma linha de φ estar. Se ele tiver, para estar no lagrangiano de partida, ele tem que ter um φ estar e um φ na linha externa. Depois, será que eu tenho isso? Tenho. Nós vimos que nós temos esse vértice na QD escalar. Um φ estar, um φ, um ami. Aquele vértice tem o fator IE. Então, isso aqui tem no lagrangiano de partida, desde que também seja φ estar. Esse aqui tem? Tem. Isso aqui é a bolinha quântica que está corrigindo o vértice da gaivota. Eu teria isso aqui. A teoria clássica me dá isso. A teoria quântica ela vai me dizer, não, na verdade, isso aqui pode ter um monte de processos virtuais aqui. A teoria quântica ela me recheia isso aqui com processos virtuais que vão trazer H cortados pelos propagadores que estão aí nos vértices. E
Então, esse vértice aqui, isso aqui, vamos dizer assim, é uma versão porque essas bolinhas quânticas nós chamamos de correções radiativas, radiative corrections. Ou quantum corrections, correções quânticas. Poderia ser também quantum. Correções quânticas, correções de loops quânticos, quantum loop correction. Então, loop quantum correction, você vai depender da. Vocês me mandam mais loop quantum corrections. Correções quânticas. Então, essas bolinhas quânticas, elas estão dando as chamadas correções quânticas, correções radiativas. Então, esses termos aqui estão no lagrangiano de partícula. Quando eu vou para 3 φ, não tem nenhum termo com 3 φ no lagrangiano. Então, isso está fora, isso está fora. Aqui eu fiz errado, tá? O desenho errado, perdão, você corrija aí. Isso aqui é 4 φ, não tem nenhuma linha de fóton externo. Então, nada no externo é fóton, é φ. Então, seria um gráfico desse tipo. Então, esse vértice aqui é justamente essa bolinha quântica, ela é a correção ao vértice de quadro escalar em alta interação. O vértice φ está ao quadrado. Então, esse vértice aqui, esse gráfico tem que ter sempre 2 linhas de φ e 2 linhas de φ está. Então, por exemplo, isso aqui, algo desse tipo. Então, esse gráfico está presente no lagrangiano de partícula. E ele também está dando divergência, nesse caso aqui, uma divergência logarítmica. Então, o que nós estamos observando, primeiro de tudo, é o seguinte, que todos os gráficos que têm divergência primitiva, dentre todos os gráficos que têm divergências primitivas, todos os termos do lagrangiano têm correspondente com esses gráficos. Esse termo aqui, do lagrangiano, é A com A, tem esse correspondente. Depois nós temos um termo de φ estar com φ, que é esse cara aqui. Depois nós temos um termo que tem φ estar φ com A, que é esse aqui. Φ estar φ com A, é esse aqui. E 4 φ. Então, esses termos aqui, em princípio, pelo power count, são todos divergentes, mas eles não têm correspondente no lagrangiano clássico. Então, vamos colocar a seguinte questão. Os termos que são divergentes e que têm correspondente no lagrangiano clássico, se eu marcar dentro de um quadradinho. Esse cara aqui tem divergência primitiva? Tem. E está dentro do lagrangiano clássico. Depois, todos esses 3 aqui. Todos esses termos aqui. Esse aqui não tem e esse aqui. Então, o primeiro ponto é, os termos que têm divergência primitiva, eles têm um correspondente dentro do lagrangiano. Então, isso já é o que vai ser, vamos dizer assim, a malícia da teoria de renormalização. Vamos ver depois, só preparando a estrada. A ideia vai ser, como todos os termos que têm divergência, todos os termos do lagrangiano tem um análogo, tem um correspondente que tem divergência, depois sobram outros que têm divergência, mas que não estão no lagrangiano. Mas os que têm divergência e que estão no lagrangiano, o que eu posso fazer, quer dizer, a ideia da teoria de renormalização vai ser essa. Para cada categoria de gráfico que diverge e que está no lagrangiano, eu acrescento ao lagrangiano um termo daquela mesma estrutura, por exemplo, com 2 A's. Eu vou jogar aqui um termo que tenha 2 A's, tem uma estrutura desse tipo, quer dizer, alguma coisa do tipo ami, omini, ani, e que tem um coeficiente aqui, um coeficiente que eu vou chamar aqui de, sei lá, chamar de lambda maiúsculo, concorda? Vou jogar esse coeficiente aqui, eu jogo esse termo,
ele vai ser tal que, ele, por construção, ele vai ter um sinal oposto à divergência que tem aqui. Por quê? Esse termo vai ser colocado no lagrangiano de partida. Mas quando essa divergência a gente aprender a calcular e vir que ela tem uma parte divergente, eu vou preparar esse termo aqui para que esse termo aqui ele indula justamente a parte divergente que vai sair desse gráfico quando ele for produzido. Então, essa é a ideia da renormalização. Os gráficos que têm divergência, nós vamos aprender a regularizar e tirar qual é o valor da divergência que está aqui. Aí eu vejo, a divergência que está aqui, eu tenho o valor dela. E ela que estrutura tem? Campo vetorial, um operador mini, tem essa estrutura para poder ser invariante igual. Tem dois mis, tem dois A's externos, que é a minha ni, e alguma coisa com a mini para manter a invariância de Lorentz. Mas ela vai ter um coeficiente aqui, aí assim, esse termo que a gente chama de contratermo, eu vou introduzir isso à mão, eu introduzo esse termo à mão, de tal maneira que quando esse termo for introduzido à mão, esse termo aqui que é produzido naturalmente pelo processo de quantização, a parte divergente dele é morta, por essa parte divergente. Então, esse vai ser o jogo da renormalização. Aí eu pego, por exemplo, esse termo aqui. Esse termo aqui tem uma divergência? Tem uma divergência logarítmica, né? O EA é zero, é uma divergência em princípio quadrática, né? O FI é 2, perdão, né? O FI é 2 e o EA é zero, isso. Então, tem uma divergência em princípio quadrático. Então, tem uma divergência? Tem. Mas a divergência que vai sair daqui, ela vai ter a forma φ estar φ. Então eu vou jogar um termo que, sei lá, tem um lambda estar, φ estar φ, de tal maneira que isso aqui eu já coloco o valor que está aqui é menos o valor da parte divergente que vai estar aqui. Então eu já vou jogando os chamados contratermos com as divergências que eu vou tirar do cálculo explícito dos gráficos que divergem. E aí eu vou pegar o meu lagrangiano clássico, estou ajuntando no meu lagrangiano clássico termos infinitos, sim, infinitos, mas que se juntam com os termos já presentes. E aí nós vamos juntar esse termo com esse termo, nós vamos ver que tudo isso aqui vai ser equivalente a eu pegar 1 mais lambda, tirar a raiz quadrada, a mi, e redefinir aqui um campo que nós vamos chamar de um campo amitil. Só que para evitar esse ami e amitil, nós vamos dizer que esse campo aqui é o renormalizado e esse campo aqui é o campo zero. Então o processo de renormalização, ele vai sair num processo passo a passo em que eu vou colocando a mão mesmo, aí sem vergonha e sem culpa, eu vou colocar a mão, eu vou calcular todas as divergências, vejo a forma da divergência, a forma é o gráfico primitivamente divergente. É um gráfico que tem tantos campos, eu monto a forma dele e o coeficiente que sai do cálculo explícito, eu jogo oposto aqui. E aí eu vou pegar um lagrangiano clássico com os infinitos, o processo é esse mesmo. Eu vou redefinir infinitos, ou seja, eu vou esconder todos esses infinitos dentro desse campo aqui. Aí, ou seja, eu vou ser tal que no final desse processo eu ganho exatamente o mesmo lagrangiano que eu tinha, só que com todo mundo chamado de campo amídero. Então esse é o processo de renormalização. É a gente ter certeza que todas as divergências que estão presentes nos gráficos primitivamente divergentes, eu posso trazê-las para o lagrangiano e reabsorvê-las, ou seja, escondê-las, tá? E isso é o que a gente chama de uma teoria renormalizada. Tá bom? Agora a questão é, e os gráficos que sobraram, que não estão no lagrangiano? Por que esse gráfico aqui, por que eu não escrevi no lagrangiano de partida um gráfico que tenha apenas um ami na perna externa? Se eu tivesse um gráfico, né? Se eu tivesse um termo no lagrangiano, né? Um termo desse tipo, eu poderia pensar, por que eu coloco um termo desse tipo? Seguir a mim. Por que a gente sempre começa lagrangiano com dois termos? Dois campos. Por que eu nunca começo lagrangiano com nenhum termo, nenhum campo só? Então, por exemplo, eu poderia fazer uma teoria de Klein-Bach escalar. Por que eu posso fazer isso? No meio, dmi ao quadrado, a gente sempre faz isso. Menos
Mi2, Φ2, menos lambda Φ4. A moda que eu ia ficar. Por que eu não coloquei um termo que poderia ser, começasse assim? A Φ. Esse termo, inclusive, não alteraria, né, nas equações de campo. Daria uma constante só nas equações de campo. Exato. Se eu fizer a variação funcional, daria dmi ao quadrado menos Mi2, Φ2, menos lambda Φ4. Então, algo desse tipo. Então, se eu fizer falar para você, se eu fizer a equação de Euler-Lagrange, eu vou produzir menos Lagrangiano, menos Mi2, menos lambda Φ2, mais A e cos zero. Essa seria a equação. Então, esse termo aqui é simplesmente propagação. Propagação tem uma constante atuando aqui e o termo de interação. Então, essa seria a equação de Klein-Gordon. Ele alteraria a equação de Klein-Gordon por uma constante. Certo? Mas vamos observar o seguinte. Imagine que eu tivesse colocado um termo linear nesse campo. Termo linear no campo do Lagrangiano. Se eu pegar esse meu campo φ e disser φ é do tipo φ mais, depois a gente acerta, mais uma constante que eu não sei quem é, vamos chamar. Eu pego meu campo e simplesmente desloco o meu campo. O meu campo φ de x é um φ de x, mais uma constante que eu vou chamar de b. Digamos que eu faça isso. Então esse termo se altera. Ele vai ficar. Quem é φ? Φ é φ mais b. Esse termo tem derivada de φ. Como isso aqui é uma constante, dmi φ é igual a dmi φ. Então esse termo não se altera. Esse termo aqui se altera. Esse termo aqui. Agora, então esse termo aqui está dando para mim A φ, então ele vai dar uma constante, AB. Então uma constante no Lagrangiano realmente não tem sentido. Posso substituir o Lagrangiano de uma constante que, quando eu fizer o princípio variacional, não vai alterar a equação de campo, não vai afetar a dinâmica. Então a constante, eu sempre tenho liberdade de definir minha energia dentro de uma constante, ou seja, uma constante no Lagrangiano é inconsequente. Então esse termo aqui na verdade é A φ. Então esse termo aqui permanece, é dmi φ ao quadrado. Tá lá. Agora, vamos começar a fazer essas potências aqui, o que vai acontecer. Então eu tenho esse termo aqui que é linear em φ. Estou passando agora por uma descrição em que o meu campo φ é φ mais b. Estou fazendo, estou redefinindo o meu campo. Quer dizer, se eu redefino o meu campo a menos de uma constante, quando o meu campo φ flutua, o meu campo φ também flutua. Então eu não estou perdendo flutuação quântica, é uma redefinição completamente inconsequente. Simplesmente uma redefinição. Então, a φ. Aqui, no eixo início, aqui vai ter φ ao quadrado, vai ficar dmi φ ao quadrado menos mi2 φ ao quadrado. Mas vou produzir aqui duas categorias. Eu vou produzir uma constante que é mi2 d2, descarrega fora. Mas vai produzir um termo linear em φ. Então eu vou ter menos 2 b mi ao quadrado φ. Tem um termo φ ao quadrado, que fica na categoria do mi2 φ2. Esse termo constante ao quadrado, menos eu jogo fora, e fica o termo cruzado, que está aqui linear em φ. Daqui, eu vou produzir menos lambda φ a quarta. Depois eu vou produzir um termo que vai ter menos, né, uma expansão de 4, né, então vai ter menos 4 lambda B3 φ. Vou ter um termo quadrático aqui, menos lambda, 6 lambda, B2 φ ao quadrado. Depois um termo aqui, menos 4 lambda, B φ a terceira. E o termo menos lambda φ a quarta. Tá? Então, esses aqui, quando eu faço aquele shift no meu campo, esses são os termos extras que eu produzi. Agora, se eu tenho esse termo linear aqui em φ, eu posso, por exemplo, escolher a constante B como A. É um termo que eu coloquei no Lagrangiano, então, em princípio, é um parâmetro que eu coloquei. B que é o que eu chutei esse B.
Eu posso calibrar esse D para que o termo linear de φ desapareça. Simplesmente eu posso sempre redefinir o meu campo a menos de uma constante e eliminar o termo linear. E aí eu trabalho com o meu campo fictício. E aí eu vou trabalhar com esse. E agora eu sei quem é B, eu sei quem é isso aqui, então eu simplesmente redefini, então eu estou passando de um modelo para outro modelo. Um modelo tem campo φ, outra versão do modelo com campo fictício. Só que na versão fictícia o termo de linear desaparece. Mas as duas teorias são plenamente equivalentes, por quê? Porque quando eu redefino um campo a menos de uma constante, simplesmente eu não perdi flutuação quântica. Se essa constante aqui flutua, deu ΔΦ, como isso aqui é uma constante, é igual a ΔΦ. Então, a ideia que a gente tem do campo quântico, em diferença disso do campo clássico, é que quando você joga uma constante no campo, tudo bem, você altera o campo por um valor constante, mas em termos de flutuação, quando aquele campo começa a variar, você faz variação no φ, aquela constante é inerte. Então, você não perde flutuação quântica. Então, toda teoria que tem um campo em termo linear, eu posso sempre redefinir essa teoria, shiftando o campo e eliminando o termo que é linear. Então, o termo linear numa teoria, em geral, é um termo fictício. Ele é um termo inconsequente, nesse sentido. Tá? A gente pode sempre se desvincular de um termo linear. Por outro lado, essa é uma teoria de Gauss. Qualquer termo que seja linear, vamos dizer, em φ, se eu tiver um termo lagrangiano que seja Aφ, se eu fizer uma transformação de fase em φ, não tem como essa fase desaparecer. Não tem o φ estar encostado nele. Ou, se fosse o termo φ estar. Então, esse termo quebraria a simetria de Gauss. Então, esse termo nem não está no lagrangiano por construção, porque isso não é invariante de Gauss. Mas a questão que a gente pode se colocar é se eu tivesse um campo a mim, alguma coisa. Se eu colocasse no meu lagrangiano isso aqui, a mim seria. Então, a mesma coisa eu faria. Tem um campo a mim, lagrangiano de Maxwell é dmi, tudo com D, então eu shifto o meu campo lá, então eu posso sempre desaparecer com um campo desse tipo, por exemplo, desaparecer com um campo, no lagrangiano clássico, o termo linear ele é sempre inconsequente. De uma outra maneira, eu poderia também pensar o seguinte: quando nós temos o nosso lagrangiano, vamos dizer assim, então o lagrangiano depende dos campos. Vamos pensar o seguinte: se nós tiramos as equações de Euler-Lagrange, o que são as equações de Euler-Lagrange? dmi, dl, dμφ menos dl dφ. Isso aqui é a nossa equação de Euler-Lagrange, né? Basicamente, para chegar a isso, o que eu faço? Eu faço variação funcional, né, em relação ao meu amigo. Basicamente, o que a gente está dizendo é isso, né, classicamente. A variação, quer dizer, a derivada funcional do lagrangiano em relação ao meu campo é zero. Isso aqui é a equação de movimento escrita em termos de derivada funcional. Basicamente, isso aqui, né, significa ação, né? Quando eu escrevo que a ação o que é o campo clássico? Quando eu faço ΔS, o que é o meu ΔS? Meu ΔS é isso aqui. Então eu vou fazer a variação. Então, meu campo, meu lagrangiano depende de φ, de derivada de φ. Então o que dá para nós aqui é dmi, dl, dμφ, menos dl dφ, ΔΦ. Isso que é o princípio variacional. Eu faço uma variação arbitrária em cima do campo clássico, faço as integrações por partes, eu faço φ em φ mais ΔΦ. Então a variação da ação, para tirar o princípio variacional, eu faço essa, eu na verdade ganho isso aqui dentro da ação, vezes ΔΦ. Então esse termo aqui, dl dφ igual a zero, é a equação de movimento. Ou seja, dmi dl dμφ menos dl dφ igual a zero. Então a equação de Euler-Lagrange é essa, mas na verdade, aí, quando eu digo que isso é igual a zero, eu estou dizendo que ds dφ igual a zero. ds dφ no sentido funcional. Então, a ação, a equação de movimento clássica é a variação funcional da ação. Pensar que a ação é um funcional dos campos, né?
É uma integral de um polinômio nos campos, então uma integração é uma derivada funcional. Isso aqui é a minha equação de Euler-Lagrange. Em outros termos, isso aqui é equivalente a dmi. Para o lagrangiano, a gente ganha a equação de Euler-Lagrange. Mas essa equação aqui é uma expressão, na verdade, é uma outra forma de eu expressar essa derivada funcional. Então, quando eu expando a minha ação é um funcional dos campos. Vamos fazer a série de Taylor funcional. Então, a série de Taylor funcional, ela vai expandir meu campo em torno de uma configuração φ0 mais ds mais esse valor, a transformação funcional. O que é o termo linear em φ? O termo linear em φ tem como coeficiente ds dφ. Mas quem é ds dφ? ds dφ, se eu pegar caso clássico, ds dφ é a equação de movimento. Então, se eu estou expandindo meu campo em torno do campo clássico, esse termo aqui é zero porque ele representa as equações de movimento clássicas. Então, quando eu tenho um lagrangiano, o termo que é linear no campo, na verdade, ele pode sempre ser zerado, porque eu vou pensar que eu vou quantizar meu campo em torno da solução clássica. Eu vou pensar, eu tenho uma solução clássica, e aí eu vou quantizar, isso aqui é a solução clássica, então o que eu estou quantizando é a flutuação quântica, é o campo menos a parte clássica dele. É isso aqui que é o campo quântico, é o campo menos a sua parte clássica. É exatamente o problema do oscilador harmônico. Quando o potencial é 1/2 de kappa x2, a minha variável quântica é x. Mas se eu introduzir o termo linear do potencial, quer dizer, o meu potencial, em vez de ser assim, né, ele, na verdade, é shiftado, quer dizer, o mínimo dele muda, ele passa para cá. Então, quando eu for quantizar, eu não vou quantizar em torno da origem. Eu vou pegar qual é a posição de mínimo do potencial. O mínimo do potencial não é x igual a zero. O mínimo do potencial é kx mais x igual a zero. Então, o mínimo agora é em x igual a menos x sobre k. Então, a minha coordenada x, na verdade, eu posso pensar que o meu x, eu posso dizer que eu posso definir uma coordenada y, que é x menos x sobre k. Quando x for igual a x sobre k, y é igual a zero. Eu estou na posição de equilíbrio. Quando x for diferente de x sobre k, eu estou flutuando em torno da posição de equilíbrio. Então, a minha coordenada quântica é o y, porque ela é que vai ser a flutuação em torno da posição de equilíbrio. Então, o meu oscilador, ele vai flutuar não em torno de x igual a zero, ele vai flutuar em torno de x igual a k, x sobre k. Então, a minha coordenada x, ela é y mais x sobre k. Então, a coordenada, então, está no lagrangiano, não é necessariamente a coordenada quântica. A coordenada quântica é essa aqui. A coordenada que está no lagrangiano é a posição de equilíbrio mais aquilo que é a flutuação em torno da posição de equilíbrio. É minha posição de equilíbrio. Então, eu estava aqui flutuando em torno da origem, quando eu introduzi esse termo, minha posição passou daqui. Então, eu vou flutuar aqui, não vou flutuar aqui mais. Então, a minha coordenada quântica é essa aqui. Então, o meu é exatamente a mesma situação. O meu campo é φ. Mas, se a solução clássica do meu campo for φ0, na verdade, a minha coordenada quântica vai ser esse campo fictício. Então, se isso aqui é a solução clássica, isso aqui é a flutuação. Então, a flutuação é o campo menos a sua configuração clássica. É isso que eu estou quantizando. Eu estou quantizando isso aqui, não isso. Mas, quem é o coeficiente desse termo? Se eu estou expandindo em torno de φ igual a φ0, significa que eu estou expandindo essa primeira derivada, ela está sendo tomada na solução das equações de movimento. Então, jogar fora um termo linear no lagrangiano significa que você está jogando fora porque você está quantizando o campo em torno de sua posição de equilíbrio, que é a solução clássica das equações de movimento. Então, o termo linear no lagrangiano é inconsequente. Então, por isso que a gente não está ligando nem para esse, nem para esse. Agora, por que esse termo não aparece? Por que o termo 3 amigos não aparece? Não, colares? Oi? Ah, não. Poderia.
Você poderia botar a mi ali, a capa e o coeficiente, né? Que depende dos três. Né? Então um termo desse tipo, a mi, a capa, poderia aparecer aqui alguma coisa que fosse um F e K. Então, isso aqui não é de ordem, isso aí é problema com ordens. O que está em jogo aí? Então, nós vamos estudar uma simetria na próxima aula, que é a simetria que nós já estudamos na equação de Dirac, conjugação de carga. Simetria de conjugação de carga, numa teoria de Gauss-Abeliana, ela joga fora os termos que são ímpares no campo eletromagnético. Na nossa aula da equação de Dirac, algumas aulas atrás, nós vemos como é que a conjugação de carga atua na equação de Dirac. Né? A conjugação de carga atua na equação de Dirac desse modo. Né? A interação eletromagnética é isso aqui: psi barra, gama mi, psi a mi. Se eu faço uma transformação em conjugação de carga, vocês lembram que isso aqui vai em menos psi c barrado, gama mi, psi c. Então, a corrente eletromagnética, ela muda de sinal quando eu faço a conjugação de carga. Claro, se eu passo do elétron para o positivo, a corrente não é mais negativamente carregada, é uma corrente de carga positiva. Então, a corrente eletromagnética, ela muda de sinal quando eu faço uma conjugação de carga. Mas a conjugação de carga é uma simetria da eletrodinâmica. Então, significa que o meu campo eletromagnético, apesar do fóton ser neutro, ele ganha um sinal menos, quer dizer, o conjugado de carga do campo de Dirac é menos, do campo de Marx é menos do campo de Marx. O fóton é neutro. Mas esse sinal menos não está dizendo que eu mudei a carga do fóton. Está dizendo que a paridade de conjugação de carga do fóton é menos 1. Então, a invariância sobre conjugação de carga do campo da interação eletromagnética me diz que o conjugado de carga do campo de Maxwell é menos a mim. Então, qualquer termo que for de potência ímpar no fóton, ele dá por conjugação de carga, ele dá um resultado negativo. Então, ele quebraria a simetria de conjugação de carga. Isso na QED se chama Teorema de Furry. Teorema de Furry, resultado de Furry, né? Ele diz que a simetria de conjugação de carga da interação eletromagnética proíbe a presença de termos cúbicos, de termos de potências ímpares no campo do fóton. Então, esses termos aqui, apesar de eu poder, então eu estava falando com vocês, apesar da contagem de potência me dizer que esse gráfico em princípio é divergente, eu digo, a contagem de potência, ela sempre te acusa uma divergência. Mas essa divergência pode existir ou não, ou se ela existe, ela pode ser diminuída. Na verdade, ela é menos do que a contagem de potência oferece. Então, quando vocês fazem a contagem de potência, vocês estão tendo certeza que vocês estão olhando a situação pior possível. Se vocês se safarem da contagem de potência, significa que vocês saíram ilesos. O problema é se você fizesse um undercounting. Se você fizesse uma contagem baixa, você perdesse coisas. Mas a contagem de potência, ela pelo contrário, ela superestima. Então, se você faz uma contagem de potência e sai ileso, significa que você não pecou em hora nenhuma. Então, é por isso que é bom fazer a contagem de potência. Então, esses gráficos aqui que tem número ímpar de fóton, por exemplo, esse gráfico aqui, você pode dizer, mas por que esse não foi? Porque esse tem número de fótons sozinho. Então, a conjugação de carga vai atuar aqui e aqui. A conjugação de carga, que nem a equação de Dirac, a conjugação de carga na corrente de matéria muda o sinal da matéria. Então, mantém que o fóton muda. Então, esse gráfico aqui não é zero, porque quando o AMI mudar de sinal, aqui eu tenho uma corrente que vai mudar de sinal. Então, gráficos que tenham apenas, exclusivamente, fótons nas linhas externas e que tem número ímpar, em princípio são zero. Então, esse gráfico aqui é zero, esse gráfico é zero. Esse não é zero, esse não é. Em princípio, conjugação de carga com matéria.